Jamais subestimem a inteligência do povo brasileiro. Milhões de pessoas foram às ruas ontem na luta por um Brasil mais justo. Na pauta dos manifestantes foram defendidos projetos que poderão mudar para melhor a vida de todos os cidadãos brasileiros, sejam eles lulistas, bolsonaristas, ciristas ou nhonistas. O Brasil ficou colorido com as cores de sua bandeira. Nenhum patrimônio público foi depredado, ninguém foi esfaqueado, não havia entorpecentes, maconha ou gente enfiando crucifixos em partes íntimas. Não havia cartazes com fotos de ídolos políticos com a frase "Fulano livre". Ônibus não foram incendiados, não havia mascarados jogando coquetéis Molotov e destruindo fachadas de lojas. Não foi necessário queimar pneus, montar barricadas e destruir veículos de terceiros. Também não foi registrado nenhum peladão fazendo golden shower em seus parceiros. E o mais importante de tudo, nenhum dos manifestantes recebeu míseros R$30 e um pão com mortadela para lutar por uma nação melhor. A porca imprensa passou a semana toda mentindo descaradamente, contando inclusive com o reforço de movimentos sociais cooptados pelos interesses do famigerado Centrão e da falsa direita, na tentativa desesperada de esvaziar as manifestações. Quebraram a cara, foram atropelados por um mar de gente que, através do grito das ruas, provocou um tsunami verde-amarelo, numa linda demonstração da forma mais pura de amor à pátria. As redes sociais atropelaram a TV, os jornais, as revistas, a esquerda, a falsa direita e demonstrou que é capaz de mobilizar a nação em tempo recorde para defender os interesses do país e do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. As legítimas, orgânicas e espontâneas manifestações chamadas de antidemocráticas e antirrepublicanas pela escória da mídia e pelos traidores do Brasil deram um recado. Aos esquerdopatas, dá pra lotar as ruas sem prometer notas em provas, fretar ônibus e dar pão com mortadela. Ao MBL, ninguém é dono das ruas. Aos falsos apoiadores de Bolsonaro, vocês estavam enganados. A porca imprensa, vocês cavaram a própria cova. Aos ministros do STF que comem lagosta e arrotam mortadela, os senhores são uma vergonha para a verdadeira justiça do Brasil. Ao Congresso Nacional, aprovem as reformas com urgência e parem imediatamente de sabotar o governo. O grito das ruas deixou bem claro ao Centrão, extrema-esquerda, STF, STJ, imprensa marrom e afins que essa é a base governista. O povo. O recado foi dado. De agora em diante, toda e qualquer movimentação contra os interesses dessa base governista, formada pelos cidadãos de bem, que é a imensa maioria da população brasileira, será imediatamente exposta e cobrada por cada um desses 60 milhões de soldados do presidente Jair Messias Bolsonaro. O Brasil precisa urgentemente que o Congresso Nacional escute a voz das ruas e trabalhe em prol do país. Desde a nova república, o executivo só consegue aprovar os projetos do legislativo se pagar. Essas formas de pagamento evoluíram, desde o governo Sarney, de simples loteamento do governo com os partidos, até, sob o governo Lula, o mensalão, em que os deputados eram comprados com malas de dinheiro vivo, no plenário do parlamento mesmo. Pois bem, o fato é que hoje é uma bancada de cerca de 230 deputados do Centrão, que, se aliada à esquerda, chega a 350 parlamentares, sendo maior do que a turma que saiu das urnas de 2018. Sem perceber que os tempos mudaram, essa turma quer inicialmente impor a volta ao presidencialismo de coalizão, ou seja, o toma lá dá cá. Em outras palavras, a distribuição de cargos ao Centrão, ou até a compra de votos dos parlamentares no estilo Lula. Achou ruim? Por enquanto é apenas chantagem, mas o pior vem aí. A oposição esquerdista se apoia no fisiologista Centrão para atingir seus reais objetivos, asfixiar o governo e fazer retroceder os avanços da Lava Jato, tendo como aliados incondicionais vários ministros do STF e inspirados no impeachment da Dilma, manobram para, em um golpe parlamentar, derrubar o governo se não puderem tomá-lo.
Força parlamentar para isto eles têm, mas só até as próximas eleições parlamentares, quando os corruptos remanescentes serão varridos. Esta é a razão da pressa deles. Agora eles já podem ter ideia do tamanho da indignação do povo comum. Esbarraram ontem no apoio popular ao presidente e sabem que há uma provável reação das Forças Armadas, as quais certamente podem intervir para evitar o caos. Estamos e estaremos ao lado do nosso capitão e reparem que somos o segmento mais capaz de lutar. O Congresso e o STF que se comportem, pois se atreverem a levar o nosso Brasil ao caos, seremos nós que exigiremos uma limpeza geral. O que o povo brasileiro queria ficou demonstrado nas urnas. Ontem, domingo, dia 26, demonstramos a nossa união em torno dos projetos em que votamos. Sabemos que a união faz a força e a força faz o triunfo. A população mostrou união. Se a oposição esquerdista e o fisiologista centrão quiserem a guerra, terão a guerra. E não serão derrotados, serão esmagados e lançados ao lixo da história política do Brasil. Através das redes sociais, o ministro Sérgio Moro comentou sobre as manifestações do domingo histórico em favor do governo Jair Bolsonaro e das reformas. Festa da democracia, povo manifestando-se em apoio ao presidente Bolsonaro, nova previdência e ao pacote anticrime. Sem pautas autoritárias, povo na rua é democracia. Com povo e Congresso avançaremos. Gratidão. Sérgio Moro, como sempre, foi um dos homenageados pelos manifestantes, que demonstraram especial apoio ao pacote anticrime do ministro. A pressão vem de toda a população de bem. Caminhoneiros aderiram às manifestações e diversas cidades pelo Brasil presenciaram a participação dos guerreiros das estradas nos protestos de ontem. Eles se juntaram às grandes manifestações, demonstrando apoio ao presidente da República e pediram a aprovação das medidas apresentadas pelo governo. Em Brasília, um grupo esperou a população dispersar e em seguida fez uma carreata na esplanada dos ministérios. O general Heleno declarou que as manifestações tinham muita gente e destacou: está sendo uma coisa democrática, uma manifestação com participação do povo, de gente preocupada com os rumos do país, gente que achou necessário mostrar apoio ao governo. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, afirmou que com as manifestações de ontem é possível notar, de fato, quem está ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Na campanha eleitoral, quando Bolsonaro estava na crista da onda e perto de ser eleito, tinha gente se estapeando para tirar selfie com ele. Hoje, nós sabemos quem são os verdadeiros aliados de Bolsonaro, disse o senador eleito pelo estado de São Paulo. Olha só, após passar os últimos dias atacando as manifestações com discurso semelhante ao da imprensa e dos tchutchucas do Centrão, a deputada Janaína Pascoal parabenizou os brasileiros que foram às ruas. A jurista e deputada estadual mudou o discurso após ver o estrondoso sucesso das manifestações pró-Bolsonaro. Janaína acreditou nas fake news de que os protestos seriam com pautas autoritárias, porém a verdade veio à tona e o que vimos ontem foram manifestações pacíficas em prol do Brasil, apenas a pressão popular pelas reformas necessárias em prol de um país melhor. Depois de perceber a besteira que fez e sentir a força do povo, Janaína, que já vem sendo chamada nas redes sociais de Jana Surfistinha, publicou em seu Twitter: "Olá, amados! Acompanhando aqui as manifestações, as pessoas estão de parabéns. Até agora, todas as pautas são democráticas. Ao pedir a reforma da Previdência de Guedes e o pacote de Moro, nosso povo mostra maturidade." Tenho que destacar aqui que até entendo as preocupações levantadas pela deputada antes das manifestações e parabenizo pelo reconhecimento da idiotice que fez. Mas creio que ao comprar o discurso da grande mídia e daquele grupo que se uniu à escória do covil parlamentar tentando esvaziar as ruas, foi absolutamente ridículo, uma grande imbecilidade. As famílias de bem do Brasil que saíram às ruas ontem fizeram mais do que defender Bolsonaro e exigir um país melhor. Elas conseguiram separar quem é quem dentro dessa onda conservadora. Não existe mais meio termo, ou você é a favor do Brasil que queremos ou é contra. Não existe mais lugar para surfistas e aproveitadores nessa batalha. O Brasil é um só povo, uma só raça. O Brasil tem futuro. Nós chegamos para mudar o destino do nosso Brasil.
deixando de lado o populismo, deixando de lado as promessas vazias, sempre ao lado da verdade e de Deus, buscar esse objetivo. Não é fácil fazer a coisa certa na política, não é fácil, mas nós seguiremos esse nosso objetivo e tenho certeza que juntos chegaremos lá. Juntos nós temos como colocar o Brasil no local de destaque que ele bem merece. E nós chegaremos lá, porque nós temos Deus acima de tudo.